alguém. Primeiramente, eu quero agradecer o espaço que o senador nos deu, né, a pedido do nosso presidente Jesuíno, quando a gente entendeu em fazer esse debate aqui, sabendo da importância que hoje o nosso fundo de pensão, né, quero agradecer aqui a mesa, né, companheiros de longos anos de fundação da nossa Federação de Trabalhadores dos Correios, o Marquinhos, Marcos Santana, o Edilson, que está aqui ao lado também, outro companheiro que fundamos, passamos por muitas perrengas na época que nós não tínhamos o espaço que a gente está tendo hoje na empresa. No tempo que a gente era demitido, aqui o Marquinhos deve ter tem no mesmo currículo que eu tenho, e o Edilson também, de 3 demissões na empresa, né, por estar brigando, construindo isso que hoje, infelizmente, a empresa está tirando, que é o nosso plano de saúde, que é o nosso TIC, enfim, não se surpreenda se daqui um pouco, o TIC Restaurante, vocês e o André, que estão hoje na linha de frente, aí, não se surpreenda se daqui um pouco não privatizar uma empresa ou até, como disse um candidato aí, acabar com o Correio, né? Então, a preocupação nossa, senador, o senhor que acompanha a nossa trajetória e vice-versa, eu tenho a honra de dizer, e eu não canso de dizer isso todas as vezes, que num domingo à tarde, na sua residência, com outros companheiros, no qual eu era presidente do Sindicato Rio Grande do Sul, nós construímos a periculosidade do carteiro. Foi uma proposta que nós levamos do Rio Grande do Sul, poucas pessoas sabem dessa história. Na época o senhor era parlamentar, era deputado. Nós fomos para as unidades do Rio Grande do Sul, nos CDDs, como nós que somos da categoria conhecemos, e firmamos com o senador. Pegamos o senador na mão de vamos aqui, senador, o senhor tem um compromisso com os Correios se o senhor for eleito a senador. E eu posso dizer isso que o senhor cumpriu. Está aí o Cantuária, que foi uma das pessoas também que depois que nós tínhamos feito aquele trabalho, o Cantuária, junto com o presidente Lula, né, encaminhou isso, e aí foi uma conquista que nossos carteiros do Brasil todos ainda, não sei até quando, ainda vive, né, tem esse privilégio, entre aspas, que foi uma conquista de estar todo dia na rua. Até a gente tinha uma dúvida na época, né, senador, se era periculosidade ou insalubridade. Tudo isso nós discutimos. A menina do PCdoB, a Graziotin, na época também teve uma participação importante, projeto com outros parlamentares, a Maria Laura aqui de Brasília, enfim, muitos parlamentares têm isso aqui. E, infelizmente, é uma coisa que hoje não é divulgado. Nós temos o companheiro Paulo Rocha, todo mundo sindicalista sabe da lei Paulo Rocha. E nós também teríamos que ter dado um nome para essa lei, porque essa lei foi importante, né? Essa lei foi importante. Então, eu estou fazendo esse histórico, e eu não me canso de fazer isso, pela importância que o nosso senador tem nessa luta dos Correios. E eu sou admirável do senador por ter, nessa época, a gente ter construído isso. O senhor não era nem senador e encaminhou essa luta. E quando o Jesuíno me procurou para fazer esse contato, na mesma hora, junto com alguns, mesmo eu estando em Goiânia, hoje em Goiás, né? Tenho 42 anos na empresa, como o Marquinhos falou, a gente é da mesma época, e a gente está preocupado hoje, senador. E aí é que é importante a gente construir aquela proposta que o Luiz Fernando, lá do Rio Grande do Sul, encaminhou. Eu acho que é um embrião para a gente começar a discutir, porque nós, aposentados e pensionistas, nós não podemos esquecer dos pensionistas. Hoje, nós estamos passando aqui por uma preocupação muito grande, porque a gente não sabe, a gente saiu da empresa, eu saí faz um ano num plano de incentivo, mas eu não sei o que vai acontecer com nós aposentados, porque nós somos os maiores prejudicados, nós aposentados e pensionistas. As nossas companheiras que, porventura, ou companheiros que faltaram, deixaram alguma coisa para nossas pensionistas, nós não sabemos como é que vai ser de agora para diante. Se privatizar essa empresa, a gente não sabe. Nós temos uma lei que foi criada aqui, brigada pelos antecessores nossos, que é a lei que nós costumamos chamar 1711, né? Foi uma lei 585-28, é a lei que foi sancionada nessa casa
E, infelizmente, senador, a gente não sabe se privatizar o Correio, se essa lei que nós conquistamos vai continuar vigorando. É uma preocupação. Se acabar com o Correio, o senhor acha que quem comprar, uma multinacional que comprar o Correio, o senhor acha que ela vai ter compromisso em pagar nós aposentados, senador? Então, nós temos que construir essa iniciativa da FAACO, junto com as outras entidades. Ela tem que dar esse marco hoje para a gente começar uma nova luta, como a gente lutou no passado. A gente, nessa casa, lutou, quando era federação, o Marquinhos lembra, e o Edilson, do Plano Collor, quando foi demitido milhares de trabalhadores das estatais, e nós dos Correios tivemos, numa luta incessante aqui nessa casa, nós conseguimos, através da nossa briga, da nossa luta, fazer que criasse uma lei e voltasse muitos trabalhadores que foram demitidos naquele período. Outros até se suicidaram, porque ficaram numa situação terrível, ser demitido sem ter nada de um canetaço do presidente Collor. Então, senadora, hoje nós temos que trabalhar, e aí é importante a nossa senadora também, que é uma batalhadora do Piauí, a gente sabe a história da nossa senadora, nessa casa começar. Nós temos o companheiro Hélio José, que é um companheiro que tem uma relação com o Correio, né? O Hélio José, a gente conhece muito tempo ele. Foi relator da CPI da presidência. Pois é. Foi muito corajoso, viu? O Hélio José, do início ao fim. Né? O Hélio José, que é um companheiro que a gente conhece muito tempo, companheiro que tem um vínculo com o Correio. O Hélio José ele tem um vínculo com o Correio. E toda vez ele fala, quando ele encontra a gente nos corredores, Ademir, por aqueles tempos nossos de briga e pai. Então, eu acho que vocês podem dar, nessa casa, um norte para a gente, porque a gente está entendendo que está sem norte. Em 81, o gerente de recurso humano do Rio Grande do Sul chegou com uma folha para mim e disse: Ademir, você assina isso aqui, que isso aqui é um plano de saúde, um plano para a tua aposentadoria. Quando tu te aposentar daqui a 20 anos, eu na época tinha 20 e poucos anos, você se aposentar, você vai ter uma garantia. Eu digo, pô, mas como que garantia? Ah, vai ser desse jeito. E, infelizmente, tudo que foi prometido para nós em 1981, nós temos vendo que está indo para o ralo, senador. Eu costumo dizer o seguinte: os investidores americanos que investiram na Petrobras, eles foram recompensados. Eles foram recompensados porque o governo brasileiro se obrigou a pagar para eles, porque eles perderam os seus investimentos no Brasil. Por que acontece que o governo americano exige que esse governo pague, e se paga, a Petrobras paga para eles os investimentos mal feitos? Por que nós não podemos reivindicar que o banco, o maior banco do mundo, esse banco americano, não tem que pagar, porque nós somos os investidores que investimos lá nos Estados Unidos? Né? Então eles são obrigados a pagar isso. Por que a Petrobras pagou? Eu chego um carteiro lá de Goiás, chego para assim, Ademir, o governo brasileiro pagou para os investidores americanos. Por que quando fizeram esse pagamento, que é muito maior, muitas vezes maior, né? Por que o governo brasileiro não exigiu? Tá bom, nós vamos pagar para vocês. Porque a Petrobras pagou uma coisa astronômica e saiu batendo palma. Por que na época que foi pago isso, não foi dito o seguinte: tá bom, nós pagamos para vocês, mas nós também temos investidores nossos dos Correios e de outros fundos de pensão que foi investido nesse banco, e esse banco hoje, ele camoteia a discussão. E aí até eu entendo a posição do interventor, porque o interventor, ele diz o seguinte: não, eu vou lá nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos existe lá uma legislação toda direcionada para lá. A gente, para contratar o advogado, para fazer, tem que ser um advogado que tenha jurisdição em Nova York, essa coisa toda, nós entendemos. Eu tenho mais um tempo, senador? Pois então, o que eu entendo, na realidade, Walter, e eu, pelo menos, tenho isso, e a maior parte dos nossos companheiros das associações, então nós temos um entendimento que nós temos querendo que você
encaminhe esse negócio. Não pode ficar essa caixa preta também, e eu já falei isso para você mais de uma vez, de nós não saber o que está sendo direcionado. Você tem que chegar aqui e dizer assim, ó, não, realmente tem esse rombo, é isso, é aquilo. Claro que eu sei que tem muita questão política por trás disso, porque tem muito político envolvido sim nisso aí, gente. Nós não podemos botar uma venda na nossa cabeça e não adianta a gente dizer que é o governo A, B, C ou D. Eu lembro, eu estava falando com o Edilson, eu lembro que nós, quando estava na federação, a gente questionava um hotel que foi comprado, isso em 90 e poucos lá, um hotel que foi comprado em Caldas Novas que ninguém sabia onde que era esse hotel. Então, gente, isso aí não é de hoje, não. Infelizmente, nós fomos enrolados por diversos governos que vieram aí, fomos enrolados porque prometeram uma coisa para nós e não está entregando. O que nós queremos? Que essa audiência aqui comece a dar um norte para ver o que nós, aposentados, aposentáveis, o pessoal que está na ativa, encaminhe. Porque desse jeito, gente, daqui um pouco nós vamos morrer todo mundo abraçado. E eu acho que essa ideia de chamar as outras entidades, senador, é importante. Porque não é só o Postales que está. Eu estava discutindo ontem de manhã lá com um rapaz lá em Goiânia, e ele estava falando, Ademir, aqui na prefeitura de Goiânia tem um problema igual a vocês. O prefeito de Goiânia tem um problema. Eu digo, isso aí é um câncer, então, porque tudo que é fundo de pensão tem rolo, gente. Tem rolo. Então nós temos que ter a convicção que essa casa pode sim resolver essa pendenga. E para resolver essa pendenga, nós temos que chamar todas as entidades que estão, não só dos Correios, mas as entidades externas, para nós resolver isso num conjunto, porque aí não há governo que vai suportar uma pressão de todos os fundos de pensão, gente. É como eu disse, eu fui do Conselho Fiscal eleito pelos aposentados do Postal Saúde, senador. O Postal Saúde hoje virou um cabide de emprego na nossa empresa. Nós temos trabalhadores com alta, não é o tema aqui, mas como o Marcos levantou, eu vou lhe colocar. Nós temos hoje trabalhadores dos Correios com capacidade de gerenciar os núcleos regionais. Nós contamos nos dedos quantos funcionários de saúde do Correio estão nesses núcleos. Virou hoje, a bancada evangélica indica o pastor X, o sindicalista lá de fora indica isso, o deputado lá de fora indica isso, e isso que está acontecendo na nossa barba. Nós não temos e nós estamos pagando. Chegou o nosso senador aqui, estava te falando de você aí, senador. Obrigado. Classe mal estava um ferrado. Mas estava falando ele estava no senador. Gabinete ouvindo. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Então, gente, né, foi bom o nosso senador Hélio chegar, que é um que conhece a empresa, porque foi nosso colega, né, conhece de fundo a empresa. Então é bom que o senador esteja aí para ser mais um soldado nessa briga aí. Então, como eu estava dizendo, gente, o nosso fundo o Postales está essa confusão, e nós temos esperança, Walter, que você, eu não digo que resolva 100%, mas se tu resolver 20% disso aí, eu tenho certeza que contempla a grande maioria da nossa categoria. A questão maior do plano de saúde, já que foi tocado aqui, senador, e é importante nós também entrar nessa briga, porque hoje tem uma discrepância grande no nosso plano de saúde. Nós temos que pagar um plano que é nosso e nós não temos nem a capacidade de gerenciar esse plano. Porque quem está gerenciando o Postal Saúde são pessoas de fora, com um mínimo conhecimento, tirando os profissionais que foram contratados desde lá no início, o restante do pessoal que está hoje nas URD, ninguém conhece uma carta do Correio. E aí nós estamos assistindo isso de mão atada, porque você vai reclamar lá, olha, tem o Marquinhos aqui, que é um profissional dos Correios há 25 anos, está ocioso aí num canto, certo? O cara diz, não, mas aqui eu não posso mudar, porque aqui foi o deputado X que indicou. Aí tu vai lá perguntar, o cara é pastor evangélico, gente. O cara nunca sabe o que é postar uma coisa, e está acontecendo isso com a gente.
Então, senador, eu acho que nesse momento a gente pede essas pessoas que têm identidade com os Correios, essas pessoas que batalharam, né, para não privatizar o Correio, porque estava na linha de tiro para ser privatizado o Correio há 14 anos atrás. Nós brigamos, nós ocupamos aqui essa casa para que o Correio não seja privatizado, porque é balela alguém dizer que o Correio dá prejuízo. O que esse povo quer, na realidade, é entregar para as grandes, para uma FedEx da vida, é entregar para as grandes multinacionais para vir aqui e explorar a nossa mão de obra, levando dinheiro para os países, os maiores países do mundo. Então, esse pontapé inicial, senador, nós temos que sair daqui hoje com as mãos para cima, porque nós estamos vendo uma luz no túnel. E essa luz, eu tenho certeza que nós queremos esses senadores que são comprometidos com o Correio, que briguem até o final para garantir esse Correio, um Correio público e de qualidade, sem intervenção política, porque isso realmente nos prejudicou, não agora, mas há muitos anos vem prejudicando. Nós chegamos a ter nesse Correio um coronel do Exército para ensinar a nós a entregar carta. Então nós queremos funcionários da casa para ser o que vai conduzir essa empresa a ser uma empresa de qualidade e uma empresa que sempre teve a credibilidade da população. Muito bem, Ademir.